Os Maias e o Ramalhete, capítulo 1. A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da Rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, com um renque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado, tinha o aspecto tristonho de residência eclesiástica que competia a uma edificação do reinado da Senhora Dona Maria I. Com uma sineta e com uma cruz no topo, assemelhar-se-ia a um colégio de jesuítas. O nome de Ramalhete provinha de certo de um revestimento quadrado de azulejos, fazendo painel no lugar heráldico do escudo de armas, que nunca chegara a ser colocado, e representando um grande ramo de girassóis atado por uma fita onde se distinguiam letras e números de uma data. Longos anos o Ramalhete permanecera desabitado, com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos e cobrindo-se de tons de ruína. Em 1858, Monsenhor Bucarini, núncio de Sua Santidade, visitara-o com a ideia de instalar lá a nunciatura, seduzido pela gravidade clerical do edifício e pela paz dormente do bairro. E o interior do casarão agradara-lhe também, com a sua disposição apalaçada, os tetos apainelados, as paredes cobertas de frescos onde desmaiavam as rosas das grinaldas e as faces dos cupidinhos. Mas Monsenhor, com os seus hábitos de rico prelado romano, necessitava na sua vivenda os arvoredos e as águas de um jardim de luxo. E o Ramalhete possuía apenas, ao fundo de um terraço de tijolo, um pobre quintal inculto, abandonado às ervas bravas, com um cipreste, um cedro, uma cascatazinha seca, um tanque entulhado e uma estátua de mármore, onde Monsenhor reconheceu logo Vênus Citreia, enegrecendo a um canto na lenta umidade das ramagens silvestres. Além disso, a renda que pediu o velho Vilaça, procurador dos Maias, pareceu tão exagerada a Monsenhor que lhe perguntou sorrindo se ainda julgava a igreja nos tempos de Leão X. Vilaça respondeu que também a nobreza não estava nos tempos do Senhor Dom João V, e o Ramalhete continuou desabitado. Este inútil pardieiro, como lhe chamava Vilaça Júnior, agora, por morte de seu pai, administrador dos Maias, só veio a servir nos fins de 1870 para lá se arrecadarem as mobílias e as louças provenientes do palacete de família em Benfica, morada quase histórica que, depois de andar anos em praça, fora então comprada por um comendador brasileiro. Nessa ocasião, vendera-se outra propriedade dos Maias, a Tojeira, e algumas raras pessoas que em Lisboa ainda se lembravam dos Maias e sabiam que desde a regeneração eles viviam retirados na sua quinta de Santa Olávia, nas margens do Douro, tinham perguntado a Vilaça se essa gente estava atrapalhada. «Ainda tem um pedaço de pão», disse Vilaça sorrindo, «e a manteiga para lhe barrar por cima». Os Maias eram uma antiga família da Beira, sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, sem parentelas, e agora reduzida a 2 varões, o senhor da casa, Afonso da Maia, um velho já, quase um antepassado, mais idoso que o século, e seu neto Carlos, que estudava medicina em Coimbra. Quando Afonso se retirara definitivamente para Santa Olávia, o rendimento da casa excedia já 50.000 cruzados. Mas desde então tinham-se acumulado as economias de 20 anos de aldeia. Viera também a herança de um último parente, Sebastião da Maia, que desde 1830 vivia em Nápoles, só, ocupando-se de numismática. E o procurador podia certamente sorrir com segurança quando falava dos Maias e da sua fatia de pão.
A venda da tojeira fora realmente aconselhada por Vilaça, mas nunca ele aprovara que Afonso se desfizesse de Benfica, só pela razão de aqueles muros terem visto tantos desgostos domésticos. Isso, como dizia Vilaça, acontecia a todos os muros. O resultado era que os maias, com o ramalhete inabitável, não possuíam agora uma casa em Lisboa, e se Afonso, naquela idade, amava o sossego de Santa Olávia, seu neto, rapaz de gosto e de luxo, que passava férias em Paris e Londres, não quereria, depois de formado, ir sepultar-se nos penhascos do Douro. E com efeito, meses antes de ele deixar Coimbra, Afonso assombrou Vilaça, anunciando-lhe que decidira vir habitar o ramalhete. O procurador compôs logo um relatório a enumerar os inconvenientes do casarão. O maior era necessitar tantas obras e tantas despesas. Depois, a falta de um jardim devia ser muito sensível a quem saía dos arvoredos de Santa Olávia. E, por fim, aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos maias as paredes do ramalhete. Ainda que, acrescentava ele numa frase meditada, até me envergonho de mencionar tais frioleiras neste século de Voltaire, Guizot e outros filósofos liberais. Afonso riu muito da frase e respondeu que aquelas razões eram excelentes, mas que ele desejava habitar sob tetos tradicionalmente seus. Se eram necessárias obras, que se fizessem largamente, e enquanto a lendas e agouros, bastaria abrir de par em par as janelas e deixar entrar o sol.